Autobots versus Decepticons, Optimus Prime versus Megatron. Quando nós pensamos em Transformers, é isso que vem na nossa cabeça instantaneamente, né? Uma guerra mortal e milenária entre robôs gigantes, mortalmente inimigos entre si. Bem, mas com esse novo filme que vai lançar agora de Transformers, o chamado Transformers One, né, ou Transformers 1 se você preferir, o grande público, pelo menos a grande massa, né, aquela galera que é fã de Transformers, mas não consome os quadrinhos ou não vê as animações, vai finalmente descobrir que as coisas nem sempre foram assim. Há milhares e milhares de anos atrás, há muito tempo mesmo, Optimus Prime e Megatron nem mesmo se chamavam assim. E por mais estranho que isso possa parecer para alguns de vocês, ambos eram praticamente irmãos entre si. Melhores amigos quase inseparáveis. Então hoje, aproveitando esse filme, né, que até que promete bastante, eu diria, apesar de eu não ter curtido algumas coisas do trailer já, eu acho que ele promete bastante, pode ser legal. Eu decidi trazer a vocês hoje a história do maior revolucionário da história de Cybertron. O homem que começou como um herói, ou pelo menos um revolucionário para o seu povo, mas no final acabou se tornando algo pior até mesmo do que o que ele lutava contra. Acabou se tornando a morte do seu próprio planeta e o maior tirano que Cybertron já viu. Então, se você não quer ser escravizado pelos Decepticons, já desce aí embaixo e se inscreve no canal. E também enche de Energon o botão de curtir. Aí assim, além de você receber conteúdo nerd toda semana que eu posto aqui, sempre praticamente, sobre os mais variados assuntos existentes do mundo nerd que a gente tanto ama, você também vai estar me ajudando muito, cara. Você não tem noção o quanto 2 segundinhos do seu tempo aí, literalmente milésimos de segundo, me ajudam. É sério, é uma ajuda absurda que vocês dão em só 2 segundos. Mas sem mais delongas, eu já te agradeço desde já. Bora lá conhecer o campeão dos poços de Kaon, o Megatron. Nosso amado Megatron já teve mais de 5 origens diferentes, e várias foram bem estranhas na verdade. Mas hoje eu vou falar das que eu considero como as 2 melhores origens do tirano de Cybertron. Essa primeira história que eu vou contar para vocês da origem do Megatron começa em uma estação de mineração de Energon, aonde, na época, Megatron trabalhava como um simples e bondoso até operário, um minerador. Apesar de ter um pavio bem curto, ele ainda tinha um bom coração. O trabalho que Megatron e seus companheiros faziam ali era essencial para sua raça em geral. Afinal, Energon é a própria fonte de vida dos Transformers, dos Cybertronianos em geral. Esse material serve tanto para energizar eles, quanto para fazer munições, entre outras coisas essenciais para a vida deles. Porém, mesmo com o trabalho, o serviço deles, do Megatron e de seus companheiros sendo completamente essencial para a sobrevivência de Cybertron, alguns políticos do governo de Cybertron da época achavam que era um desperdício pagar para pessoas ou Cybertronianos fazerem aquele serviço, já que eles já possuíam na época tecnologia o bastante para automatizar completamente o procedimento de extração de minérios. E sendo assim, um dia, enquanto Megatron e seus companheiros trabalhavam nas minas, eles acabaram por receber uma visita de um senador de Cybertron, o chamado Decimus. E ele tinha ido até lá apenas com um propósito: declarar a completa demissão daqueles esforçados e inocentes trabalhadores, que de uma hora para outra, sem aviso prévio ou alguma forma de preparo para sua demissão, um tipo de processo gradual ou algo ético, assim, digamos assim, perderam seus empregos, do nada, né? E teriam que abandonar os seus serviços e alguns até mesmo suas casas, porque ficariam desempregados e completamente sem fonte de renda. Obviamente, isso revoltou os mineradores por conta da injustiça da situação, e com isso, então, um dos mineradores acabou se exaltando mais do que deveria até, pelo menos na visão do governo, e acabou gritando e mostrando claros sinais de resistência, óbvios àquela situação, né? Porque qualquer um se sentiria muito injustiçado. Então, de forma brutal e fria, um dos oficiais militares ali junto do senador Autobot simplesmente o espancou até a morte, ali na frente de todos, sem nenhum tipo de aviso prévio ou algo do tipo. Ele apenas brutalizou o minerador, acertando ele na cabeça centenas de vezes, até que ele finalmente parou, quando o rosto daquele simples minerador
estava literalmente irreconhecível. Isso gerou um tumulto e revolta generalizada no lugar, com os guardas tentando de qualquer forma conter a situação e proteger o senador, né? Afinal, virou um mutirão absurdo. Até que no meio daquela multidão, um machado voou e acertou o peito do senador, que gritou de dor, enquanto a multidão se distraía por um momento. Eles se desestabilizaram por um momento, e apenas nesse momento, nesse instante que eles se distraíram com o ferimento do senador, o maior entre os mineradores ali saltou em direção ao Autobot que havia executado seu companheiro. E então, facilmente ali, impulsionado pela sua raiva, ele conseguiu desarmar o guarda e espancá-lo até literalmente apenas ouvirmos o som da cabeça daquele Autobot explodindo. Logo após a raiva passar, o minerador entrou completamente em um estado de choque, porque as suas mãos agora estavam sujas com o sangue de alguém da sua própria raça, para toda a eternidade. Isso fez ele se arrepender instantaneamente, porque mesmo tendo sido o sangue de alguém que na visão do Megatron merecia, ainda era alguém da sua raça. E isso fez o corpo de Megatron travar completamente, ao ponto que ele não resistiu aos outros Autobots que estavam ali, junto do senador. E então, ele e mais 2 mineradores acabaram sendo levados presos, porque foram os únicos sobreviventes de todos os outros. Porque após a revolta dos mineradores, os Autobots, em forma de retaliação pelos atos dos mineradores, acabaram abrindo fogo direto contra eles, ao ponto de matar pelo menos 75% de todos ali. No meio do caminho, durante o transporte para a prisão, graças à influência dos 2 outros mineradores sobreviventes, Megatron tomou o controle da nave de transporte que estava levando eles para a prisão. Então, agora com o controle da nave, eles acabaram fugindo da cidade onde moravam e abandonaram tudo o que tinham e se dirigiram para uma das cidades, uma das pouquíssimas cidades que não eram oficialmente controladas pelos Autobots. Uma cidade controlada pelo submundo do crime, a chamada Kaon. As coisas que ocorreram naquele dia foram automaticamente notificadas para o líder dos Autobots da época, Sentinel Prime, que se tivesse tido mais interesse e não tivesse apenas repassado a responsabilidade dos acontecimentos daquela época para o Prowl, um dos seus subordinados, talvez a guerra entre Autobots e Decepticons nunca tivesse acontecido, e talvez Cybertron nunca tivesse sido destruída. Então, em tese, alguma parte da culpa disso ter acontecido é do Sentinel Prime. Bem, em Kaon, o tempo se passou, e lá Megatron acabou se vendo forçado a virar um lutador dentro dos coliseus de Kaon, os chamados Poços de Kaon, um lugar onde aconteciam lutas clandestinas totalmente ilegais que só paravam quando um dos competidores estivesse dilacerado no chão. De começo, na sua primeira luta, Megatron se mostrou já um guerreiro anormal, vencendo seu oponente de forma até que bem simples. Porém, na hora de finalizar a vida dele, ele hesitou e parou a luta, até que a multidão começou a gritar e clamar que só poderia restar um e que Megatron deveria finalizar então o seu oponente. Então, totalmente destruído, sem esperanças, Megatron finalmente cedeu ao público, esmagando seu oponente com um martelo. Apesar de claramente não ter gostado nada daquela situação e de ter feito aquilo, ele meio que aceitou apenas, mas não estava feliz. Ele nem mesmo comemorou a sua vitória. Mas então, com o tempo passando, Megatron foi vencendo batalha após batalha, dizimando oponente após oponente, até que ele se tornou o maior campeão invicto da história dos Poços de Kaon, até um ponto que Megatron conseguiu até mesmo se tornar o próprio dono das arenas, após um tempo, graças ao respeito e poder que ele conquistou com as suas aparições ao público, ao ponto que cada um dos gladiadores do Poço de Kaon o seguiam, agora como praticamente reais soldados. Essa ascensão meteórica de Megatron acabou chamando a atenção, trazendo atenção para ele de todos os lados de Cybertron. Tanto os Autobots finalmente acabaram achando ele, né? Afinal, ele ainda era um fugitivo, quanto alguns senadores corruptos acabaram se interessando pela possibilidade
de gerar lucro para si próprios através das lutas nos postos de Kaon. Então, alguns desses senadores corruptos acabaram enviando propostas para Megatron. Entre elas, a mais importante de eu citar aqui para vocês foi feita por um senador específico que enviou um dos seus emissários, um Cybertroniano que vocês conhecem muito bem, eu garanto, um Cybertroniano muito especial e que viria a se tornar o mais fiel agente de Megatron, Soundwave. O mestre de Soundwave ofereceu um acordo de distribuição de armas para Megatron, e em troca disso, ele teria favorecimento dentro das lutas nas arenas de Kaon, o que Megatron concordou instantaneamente, pois ele mais que precisava daquelas armas para o que ele estava planejando fazer. Naquela época, o Megatron já não era mais o mesmo, ele já tinha ambições maiores. O seu tempo vivendo em Kaon e presenciando a brutalidade o mudou completamente. Ele não era mais um simples minerador humilde, agora ele tinha fome de poder. Então, com essas novas armas, Megatron recrutou cada Cybertroniano que ele pôde. Qualquer um que tinha sido maltratado pelo governo dos Autobots, ou cada um que tinha algum tipo de revolta, foi recrutado para o grupo de Megatron. Então, com a ajuda desses novos recrutas, Starscream, que era um deles, acabou fingindo trair Megatron para assim entrar junto de Soundwave dentro do Senado de Kaon. O grupo de Megatron conseguiu matar então todos os senadores que estavam em Kaon, e então se tornaram assim os novos regentes da cidade. E agora, após isso, Megatron já não era mais um simples minerador ou um gladiador famoso, e sim o dono do seu próprio exército, uma espécie de general. Após liberar cada um dos criminosos da cidade, o seu poder cresceu ainda mais. E com isso, ele finalmente, finalmente, ele despertou a preocupação do líder dos Autobots, Sentinel Prime, o maior irresponsável da história de Cybertron, que foi junto com um simples batalhão em pessoa lidar com a situação. Enquanto a guerra em Kaon acontecia, Sentinel Prime, que durante a batalha estava em posse de uma armadura absurda e poderosa, que o deixava com um poder bélico anormal, assustador mesmo, acaba fazendo a pior escolha da sua vida, e aquela acabaria sendo a última que ele teria. Ele simplesmente escolheu entrar em combate direto contra o campeão dos postos de Kaon, se mostrando um guerreiro inigualável em combate, inigualável em toda a história dos Transformers. Mesmo lidando com um Prime usando uma super armadura cybertroniana de combate, Megatron não recuou e partiu para cima sem hesitação alguma. Enquanto citava uma das falas mais famosas de Sentinel, ele espancou até dilacerar por completo aquela armadura e tirar o Prime lá de dentro. Sentinel Prime dizia que a sabedoria apenas poderia ser alcançada através do sofrimento. Bem, Megatron, enquanto arregaçava o Prime, pôde garantir que naquela noite faria o Sentinel se tornar muito sábio. Quando o dia amanheceu finalmente, apenas uma coisa era vista por todo o campo de batalha: o corpo de um Prime arregaçado no solo, enquanto o novo Lorde Rei de Kaon, Megatron, se sentava no seu trono e se preparava para começar a sua dominação, ou na mente dele, a sua libertação do seu povo. E assim termina a primeira história de Megatron. A segunda, apesar de muito menor, pra mim é a minha favorita. Essa é a história da versão de Transformers Prime, uma das mais utilizadas hoje em dia quando a gente vem falar de Megatron, que até mesmo no universo do Michael Bay foi citado. Inclusive agora em Transformers One, no trailer, eu já consegui ver que vão citar também. Há muitos anos atrás existia um simples bibliotecário. O nome dele era Orion Pax. Ele era responsável por guardar e proteger, mas também estudar os registros de toda a história dos Transformers. Graças a esse estudo, Orion acabou se tornando desiludido com o próprio planeta, já que toda vez que ele abria um registro, ele via e ele notava que a história de seu povo, a história do seu planeta, sempre foi regida e dominada pela corrupção e pela desigualdade, coisas que seriam abomináveis aos olhos de seu criador, Primus. Com o tempo, Orion acabou conhecendo um gladiador que possuía na época ideias brilhantes para o seu povo e pregava na época coisas que Orion acreditava fielmente. Então, com um tempo se passando, Orion acabou se tornando então um amigo próximo desse gladiador e também uma espécie de
aprendiz ou discípulo ao mesmo tempo do Gladiador. O Gladiador era chamado Megatronus, o homem que no futuro viria a ser Megatron. Megatronus havia escolhido esse nome para si próprio como forma de homenagear um dos Primes originais, aquele Prime que vocês, fãs dos filmes, devem conhecer como Fallen. Eu sei, é meio estranho alguém que quer ser do bem homenagear o Fallen, mas história, né? Fazer o quê? Com a sua influência e ideias crescendo cada vez mais, a sua fama também aumentou. E então, com algum dia, Megatronus acabou jurando para o seu próprio povo que desafiaria as lideranças de Cybertron para então, de alguma forma, conseguir conquistar uma espécie de vida igual para todos os Cybertronianos. Nessa época, Megatronus ainda era um ser muito mais pacífico e não era ainda realmente maligno. Então, de início, ele tentou mudar o seu planeta de forma mais cordial. Usando da sua influência e fama, Megatronus se tornou um político. E dentro do Senado de Cybertron, ele começou a pregar as suas ideias. E cada dia que ele se manteve lá, ele conquistou mais e mais seguidores. Ao ponto que um dia eles já eram milhares ou até mesmo milhões. Até um dia ele finalmente ter a chance de falar realmente com os líderes máximos de Cybertron. Na época, o chamado Alto Conselho. Porém, lá perante o Alto Conselho, Megatronus finalmente mostrou suas verdadeiras faces e ideias, já que apesar dele acreditar realmente em tudo que ele dizia, tudo que ele pregava, aonde todos deveriam ser iguais aos seus olhos e que Cybertron estava corrupta, ele acreditava na verdade que a única forma de Cybertron alcançar a paz e extirpar da sua existência a corrupção seria através da força, por meio de um governo de mão de ferro, temporário, regido por uma mão de ferro. E sendo assim, ele almejava ser consagrado como um Prime, para então ter o direito literalmente divino dado pelo próprio Prime para liderar e reger o seu povo. Porém, o erro de Megatronus foi ter levado seu fiel amigo, Orion Pax, para aquela sala, para aquela reunião naquele dia específico. Já que, perante o Alto Conselho, após o discurso de Megatron, Orion acabou fazendo o seu próprio discurso, contrapondo cada mínimo argumento que o Megatron nos deu naquele dia, falando que a violência jamais seria o caminho correto para alcançar a paz, para alcançar uma sociedade justa. E com esse discurso digno e inspirador, ele conseguiu conquistar a admiração e o respeito de todos os membros do conselho ali presentes, pelo menos. E então todos do conselho entraram em consenso que sim, realmente existia alguém naquela sala que era digno de ser o primeiro Prime em milhares e milhares de anos, mas esse definitivamente não era o Megatron. Com isso, o ódio de Megatronus despertou e ele decidiu que estava cansado de tentar resolver as coisas, cansado de tentar resolver aquela situação em que se encontrava o seu planeta com a diplomacia. Então, agora mudando seu nome para Megatron, ele reuniu todos os seus discípulos e declarou guerra contra tudo e todos no planeta. Uma guerra tão brutal que acabou até mesmo envenenando o próprio núcleo do planeta. Ele envenenou o próprio Deus, já que, para quem não sabe, Cybertron é literalmente o corpo do Primus, causando então a extinção de Cybertron. Então, qual foi a sua história favorita do Megatron? A minha, como eu já disse, é sem dúvida alguma a versão de Transformers Prime que eu acabei de contar para vocês. Eu amo muito a ideia que antigamente o Orion Pax era um dos melhores amigos de Megatron. E bem, pelo pouco que apareceu no trailer de Transformers One, me parece muito, como eu já disse agora há pouco, que a origem do Megatron lá e a origem do Prime também vai ser uma fusão dessas duas histórias que eu acabei de contar pra vocês. Só que eu espero que seja boa, né? Que eles contem bem essa história. Então eu espero que eu tenha te entretido e que você fique sabendo que eu posso falar sobre literalmente qualquer tema geek que você imaginar. Tem de tudo aqui no canal. Basta você ir lá na aba de playlists aqui do canal que você vai ter uma simples noção de tudo que eu falo aqui no canal. Uma base boa, pelo menos, da variedade que tem aqui no canal. Então eu já te agradeço de novo, desde já. E que Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima.